declarações de Neymar pai e Neymar Júnior após o amistoso do Santos contra o RB Leipzig agitou as redes sociais. Torcedores do Santos comentando sobre a possibilidade de Neymar deixar ou até mesmo ampliar o seu vínculo com a equipe santista. Então vamos trazer aqui algumas aspas do pai do Neymar e também do Neymar após o amistoso contra o RB Leipzig para a gente ampliar este debate. Vou dar a minha opinião aqui e quero saber também a sua opinião nos comentários e te convido a você se inscrever no canal e deixar o seu like, porque assim você sempre recebe os vídeos que a gente posta por aqui. E se você quiser mandar aquela mensagem especial, aquela contribuição com o canal, nós temos o nosso Live Pix aqui, só você aproximar a câmera do seu celular ou, se você preferir, na descrição tem o link, tá certo? Bom, vamos começar então pelo começo, pela declaração de Neymar sobre a questão de renovação com o Santos. Então ele foi perguntado sobre isso após o amistoso contra o RB Leipzig, lembrando que ele já tinha sido perguntado sobre renovação lá na eliminação do Santos para o CRB, e muita gente falou que o Neymar foi um pouco seco, foi meio ríspido, enfim, falando que ele não sabia se ia renovar ou não com o Santos, e aí insistiram novamente após esse amistoso. Então vamos aqui a matéria do GE, né, que repercute essa declaração do Neymar. Então a matéria fala: Neymar disse que só vai decidir sobre sua renovação com o Santos depois do último jogo do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. O camisa 10, que tem contrato até dia 30 de junho, declarou que ainda não sabe se renovará e que decidirá depois do dia 12 de junho. E aí tem aqui as aspas do Neymar, que fala o seguinte, abre aspas: eu ainda não sei. Já vou encerrar todas as perguntas até terminar o jogo do dia 12. Não vou responder mais sobre isso. Já falei que eu ainda não sei, que estou pensando. Não adianta nada vocês me perguntarem de novo daqui a 3 dias, porque a resposta vai ser a mesma. Só vou decidir isso após o dia 12. E aí, até na zona mista, o Neymar novamente é perguntado sobre esse tema, né, e ele também fala a respeito, só que daí ele fala mais no sentido de que, porque depois do dia 12 eu não vou ver mais vocês, né, porque aí acabam os jogos e tal, por isso que ele falou de ser dia 12, mas o contrato dele com o Santos é até o dia 30. Então pode ser que no dia 30 nós tenhamos a resposta, né, vai ter a renovação ou não com o Santos. E aí, ok. E aí, o pai do Neymar participou também dessa zona mista e também foi perguntado pelos jornalistas sobre esse tema de renovação. E tem a matéria da UOL também que repercute não só a questão das aspas do Neymar, que a gente vai ouvir daqui a pouco, mas também tem informação aqui do Lucas Mussetti sobre como o Santos enxergou essas declarações do Neymar pai. Porque muita gente também ficou com essa dúvida. Será que isso vai pegar bem? Será que isso não vai pegar bem dentro do clube? Então, vamos ler aqui a matéria que fala o seguinte: o Santos entende que a situação de Neymar está sob controle. O contrato termina no dia 30 de junho. A UOL conversou com 2 dirigentes do Peixe após as declarações de Neymar pai e ambos disseram ter gostado do que o pai de Neymar falou. Nas redes sociais, a entrevista dividiu opiniões entre os torcedores. E aí eu vou dar uma opinião sobre a opinião que dividiu os torcedores, tá? E é uma percepção que eu tive também, então por isso me coloco nessa posição de tentar fazer essa leitura. Mas me corrijam se eu estiver equivocado aqui, sem problema. Muitos trechos dessa entrevista foram divulgados por diversos perfis, em diversas redes sociais possíveis, né, de portais grandes, jornalistas independentes, enfim. E aí, quando você tem cortes, você acaba tendo, você acaba recebendo essa informação, às vezes, de uma maneira diferente. E por que eu falo de maneira diferente? Porque vários cortes que pipocaram nas redes sociais têm tons diferentes. Eu até tuitei isso hoje, que é o seguinte: tem cortes que trazem um tom mais otimista, que se você pega esse corte, você fala, pô, o Santos e o Neymar vão renovar. E tem cortes que também repercutiram, que se você só olha esse corte, não tem acesso a mais nenhum outro, você fala, putz, já era, o Neymar não vai ficar no Santos.
Então, por isso que eu tenho essa impressão de que essa entrevista do Neymar pai dividiu opiniões. Tenho essa percepção. E vou falar pra vocês aqui uma dica, tá? Eu acompanhei boa parte dessa entrevista. Se eu não me engano, ela não tá completa, ainda falta alguns trechinhos, mas foi aonde encontrei ela mais completa possível, que foi no canal da Gabriela Brino, setorista que cobre o Santos, né, que vocês com certeza conhecem. Então tem acho que mais de 14 minutos, mais de 10 minutos com certeza, de entrevista do Neymar pai. Inclusive peço a licença aqui que a gente vai mostrar um trechinho, mas recomendo que vocês assistam ela por completo depois, tá? Vou até deixar o link pra vocês acompanharem. Então, por isso que eu tive essa percepção, que dividiu, porque, de fato, o Neymar pai, ele responde com um tom diferente em determinados momentos, né? E aí, quando você pega um corte que tá mais otimista, você fala, não tem nada demais, o Santos vai renovar. Aí, às vezes, você cai num corte mais pessimista, você muda a sua ideia, né? Mas, enfim. Mas, continuando aqui. O presidente Marcelo Teixeira é quem comanda a negociação com o Neymar pai. A direção já apresentou uma nova proposta. O Santos quer renovar com o Neymar até o fim de 2026, mas ficaria feliz em prorrogar o vínculo por uma temporada. A ideia inicial de Neymar e Neymar pai era ficar na Vila Belmiro até a Copa do Mundo. A dúvida da família Neymar está no momento vivido pelo Santos, não apenas pela atual colocação na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neymar quer saber se o Santos vai se profissionalizar e comportar sua presença, sem deixar de montar um elenco forte. E aí tem aspas aqui do pai do Neymar, que daqui a pouco a gente acompanha, e a matéria também fala: essa novela se inicia e deve se arrastar até as primeiras semanas de junho. Neymar disse que só vai decidir após o dia 12, quando o Santos enfrenta o Fortaleza no último jogo antes do Super Mundial. O que conforta o Santos é o contexto de clube formador. Neymar tem um carinho do torcedor, ama a cidade e dificilmente outro clube comprometeria 75% de suas receitas de marketing com o camisa 10. Na Vila Belmiro, ele estaria mais perto de voltar ao alto nível da seleção brasileira. Então, vamos aqui ao que disse Neymar pai sobre essa questão de renovação. Tá? Lembrando que o vídeo completo está lá no canal da Gabriela Brino. Vamos perguntar, o contrato do Neymar está perto de finalizar, se você puder nos ajudar a entender em que pé tá, se vai renovar, se isso já está sendo discutido e está quente. Olha, primeiro a gente vai concluir o contrato que o Neymar tem com o Santos, que termina quando? Final de junho. 30 de junho. E 30 de junho todo mundo vai saber se a gente vai permanecer ou continuar. Já está tendo reuniões com a direção? Essa reunião já aconteceu em janeiro. Uhum. É um projeto que a gente veio entre o Santos Futebol Clube, NR Esportes e Neymar Júnior. Um veio para restabelecer principalmente a saúde e se recuperar dentro do clube, que foi oferecido para a gente. E a NR Esportes veio para reestruturar, ajudar o Santos a reestruturar o clube. Né? Não foi da forma como vocês imaginam, né? Se vocês perguntassem isso antes, talvez vocês tenham a resposta ideal e não a formulada como foi feita. Mas a gente entende que dar notícia primeiro, acho que é mais importante do que você realmente entender o que está acontecendo e qual é o projeto. E agora é só esperar, aguardar agora junho, com o término do contrato do Neymar, a gente vai ver o que a gente vai fazer com relação a tudo isso. Né? A gente está muito feliz com o que está acontecendo com ele, né, da recuperação. Hoje conseguimos fazer 45 minutos, o Neymar está forte, a gente está feliz com o que está acontecendo. Agora a gente pensar nesse momento, né, aproveitar isso, ajudar o Santos dentro de campo e ajudar o Santos fora de campo, que é o projeto que a gente veio fazer aqui. Você falou. Então, tá aí, né, uma parte do que o Neymar fala, Neymar pai fala, e também tem esse outro trecho aqui, que ele fala também sobre como o Neymar está se sentindo no Santos, como o Neymar está se sentindo de volta ao Brasil, ao futebol brasileiro, que também talvez isso possa ajudar a convencer a permanecer aqui no futebol brasileiro. Quando você pensa desde a chegada, que ele disse que foi o dia mais feliz da vida dele, na apresentação, até hoje, qual é o balanço que vocês da família fazem, não só pelas reformas, na gestão que você acabou comandando, mas pessoalmente falando assim, da felicidade de estar em casa, perto de quem ama, como ele sempre falou, você pode fazer um balanço assim, desde o dia que ele retornou até hoje, como tem sido avaliado por vocês? Nós estamos demasiadamente felizes em estar de volta, em estar no clube que é da nossa família, no clube que meu filho despontou no cenário do futebol. Então estamos tranquilos quanto a isso.
Quem está incomodado com isso é uma parte da imprensa, não é a gente não. Porque em nenhum momento você viu sair da nossa boca alguma palavra nesse sentido. Essas narrativas não são nossas. Então a gente está respondendo narrativa de outros. Quando você fala de alguma coisa disso, pergunta para quem coloca essa narrativa na mesa, não a nossa. Você não ouviu isso da nossa boca. Pelo contrário, o que o Neymar disse, chama um jornalista pra gente, tá perdendo o jogo. Saiu de uma desclassificação da Copa do Brasil. Aqui agora o Neymar Pai fala sobre a pergunta que fizeram pro Neymar da questão de renovação naquele jogo contra o CRB, né? Que eu citei. Então, vamos ouvir. A primeira pergunta do cara, você vai renovar? Pelo amor de Deus, né? Não, então falta um pouquinho de bom senso para as pessoas entenderem o que a gente quer fazer, tudo bem. Se você quer criar polêmica, fica muito fácil. A gente também sabe criar. Mas, então, a resposta foi o quê? Não, cara, não resolvemos nada porque o contrato do Neymar termina. E não foi discutido ainda a inovação, porque a inovação depende de N fatores. Neymar, você pode explicar quais são esses fatores? O que é considerável para poder garantir essa renovação, por favor? O que você acha que é considerável? Não sei, a minha pergunta. Então, você vai fazer uma pergunta sem saber onde você quer chegar com ela. Quais são os fatores que são levados em consideração para a renovação do contrato? Quais os fatores de renovação? O Santos vai querer, não falei para você, falta um pouquinho de sabedoria sua. Se eu estou falando para você que os riscos são nossos, que o contrato acaba 30 de junho, o Santos tem toda a liberdade de aceitar o Neymar ou não. De dizer assim, não, nós queremos renovar ou não. E qual é a renovação que o Santos tem? O Santos tem condição de abrigar o Neymar e de continuar com o Neymar até o final. Esses 5 meses, tudo bem. A gente fez de tudo para ajudar o Santos Futebol Clube a que não onerasse o clube. E fizemos a nossa parte. Pelo contrário, trouxemos receita para o Santos. Não oneramos o clube. Por mais que as pessoas podem falar quanto custou o salário do Neymar, você tem a certeza que nós conseguimos fazer com que não onerasse o clube. Pelo contrário, a gente trouxe visibilidade para o clube e receita para o clube. Agora, cabe ao Santos administrar isso, não somos nós para administrar isso aí. Eu não faço parte da administração financeira do Santos. O Santos tem suas responsabilidades financeiras e tem que ver como vai fazer isso. Agora, se o Santos tem dívida e paga essas receitas com o que a gente está colocando, é outro problema. Agora, a gente precisa saber se o Santos tem estrutura para abrigar o Neymar. Entendeu? Então, não parte da gente dizer se a gente tem suficiência para isso. Para poder dizer, claro que agora o Neymar tem mercado. Pergunta, tem mercado. O Neymar, você falou em reestruturação do Santos. E essa questão, né, que fala que o Neymar tem mercado, de fato, o Neymar tem mercado. Eu não acho que hoje o Neymar é um jogador que tem mercado para uma primeira prateleira do futebol mundial. Eu não vejo um Real Madrid contratando o Neymar, um Barcelona, né? Não vejo um Manchester City querendo o Neymar. Talvez um clube de um segundo escalão da Europa queira oferecer uma possibilidade do Neymar jogar lá, né, para ele poder se recuperar fisicamente, esportivamente, para chegar em condições para a Copa do Mundo. Mas daí a gente também tem que lembrar, esse clube vai ter condições de bancar o salário do Neymar, porque aí o Neymar vai para um clube, caso ele mude, né, vá para algum clube de segundo escalão da Europa, vamos colocar assim, ele vai diminuir o salário dele, porque aqui no Santos tem toda a questão afetiva, a questão emocional, a questão de idolatria, né? Se ele vai para um outro clube da Europa que ele não tem isso, ele vai abrir mão da parte financeira. Você entende? E tem outra coisa. Ele pode também voltar pro futebol árabe. Será que tem mercado no futebol árabe? Pode ser que tenha. Mas como que é a competitividade lá no futebol árabe? Ele pode querer jogar nos Estados Unidos? Pode querer jogar nos Estados Unidos, mas como é a competitividade do Neymar? Então, tudo isso que a gente tem que levar em consideração na hora de uma renovação de contrato é isso, a questão de competitividade. O Santos hoje não é o time que vai brigar para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Não vai. Até pela situação da tabela. Mas o futebol brasileiro, eu entendo que tem sim confrontos que preparam um jogador para chegar em alto nível para uma Copa do Mundo. O futebol brasileiro, eu tô nem falando do Santos, tá? Se ele jogasse no Palmeiras, se ele jogasse no Flamengo, se ele jogasse no Cruzeiro, no Botafogo, ele vai enfrentar equipes da Série A que são competitivas. Então, para ele chegar bem para uma Copa do Mundo, ele tem que enfrentar adversários mais competitivos. Com todo respeito. Não são os adversários que ele teria jogando lá nos Estados Unidos que vão preparar em alto nível para chegar voando para uma Copa do Mundo. Então, também tem essa questão esportiva. O Neymar tem mercado? Acho que tem mercado. Quantos clubes no mundo não gostariam de ter o Neymar? Só que ele também tem que levar em consideração
a liga que ele vai escolher, a questão de salário, ele vai abrir mão de salário? Ele vai abrir mão de uma outra coisa importante que a gente tem que comentar aqui, a questão da idolatria no Santos. Porque se o Neymar sai hoje do Santos e fala, olha, não vou renovar com o Santos, boa parte da torcida pode pegar mal com o Neymar. No sentido de, pô, a gente tá na zona de rebaixamento. Você poderia ajudar o Santos a sair dessa situação. E você preferiu sair para outro clube. Então ele pode também ter essa idolatria no Santos manchada por parte da torcida. Não vou falar todo mundo, mas parte da torcida. Como também essa idolatria pode aumentar caso ele fale, não, vou renovar com o Santos, vou ajudar o Santos a sair dessa situação e vou chegar na Copa do Mundo como jogador do Santos. Então, é uma situação que eu vejo, né, de renova ou não renova com o Santos, que vai muito além só da parte financeira. Vai na questão de competitividade. Qual que é esse mercado que estaria interessado no Neymar? Questão financeira, é lógico, também não vamos ser hipócritas. A questão de imagem do Neymar, eu já cansei de falar aqui que um dos motivos, é claro, do Neymar também ter voltado para o Santos é porque muito sempre se comentou, quando o Neymar voltar para o Brasil, ele vai voltar para o Flamengo. E aí muita gente falava, mas aí sacanagem com o Santos. Então, ele sabia que voltando para o Brasil, tinha que voltar para o Santos, porque senão teria essa imagem arranhada. Então, voltou para o Santos. Agora, o Santos está numa situação difícil, que precisa dele. O Santos com o Neymar é um, o Santos sem Neymar é outro. Também é outra coisa que não tem discussão. O Santos melhora só com a presença do Neymar. Outra coisa também que prejudicou o Neymar e o próprio Santos também. A lesão que ele teve. 2 vezes ele precisou se ausentar por conta de lesões. 2 vezes. Então, esses 6, 5 meses que ele teria de contrato com o Santos, ele não conseguiu aproveitar, porque ele ficou se recuperando. Se ele tivesse comido a bola, jogado pra caramba, feito vários gols, várias assistências nesse período desse primeiro contrato, a pressão talvez para uma renovação não seria tão grande. Ou digo no sentido de, o Neymar comeu a bola, jogou vários jogos, fez vários gols, várias assistências, o Santos nem tá na zona de rebaixamento. Pensa esse cenário. E aí aparece algum clube da Europa, de um primeiro escalão, interessado no Neymar, e o Neymar sai, talvez as pessoas entenderiam melhor. Agora, se o Neymar sai, as pessoas entendem mal. Entende o ponto que eu tô querendo trazer? Então, assim, a forma como as coisas aconteceram, e aí não tô colocando culpa de um lado ou culpa do outro, não, só tô falando os fatos, as coisas que aconteceram, traz uma pressão muito grande para esse momento de renovação ou não do Neymar. Vou dar minha opinião. Acho que renova. Porém, sinto uma certa pressão do Neymar pai quando ele fala tem que ver se o Santos vai ter estrutura, condições de ter o Neymar aqui por mais tempo. Então sinto como se fosse uma cutucada, uma provocação. O que tá rolando nos bastidores? É questão financeira? É questão de melhorar o time, porque o Neymar quer um time mais competitivo? O que será que tá pegando? Acho que tem alguma coisinha ali que foi meio que uma cutucada, mas acredito que aí é opinião, tá? Não é informação. Acredito que vai acabar renovando. Mas vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, tá certo? É isso. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários e mais uma vez falando para vocês também acompanharem essa entrevista do Neymar pai completa lá no canal da Gabriela Brino, que ele falou também sobre outros assuntos, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Para você não perder o próximo vídeo, você tem que se inscrever aqui no canal. Grande abraço e